Ele foi oficialmente executado por matar 15 homens por vingança. Sentiu a corda apertar e seu próprio pescoço quebrar enquanto a vida se esvaía de seu corpo. Mas, em vez de desaparecer no vazio, despertou em um mundo onde o sol havia enlouquecido. A civilização havia colapsado. Todos os outros homens perderam a sanidade e se transformaram em feras que caçam mulheres. 3 garotas juram que o mataram naquele mesmo lugar no dia anterior. E contra toda lógica, ele pode ser o único homem ainda humano e a última esperança para impedir a extinção da humanidade. A voz impassível do tribunal entrega o tão aguardado veredito de Anazaki Satoru, selando seu destino. Cercado por juízes, o rapaz ouve a própria condenação à morte por ter massacrado 15 pessoas. Ele se prepara, aceitando que tudo terminará com aquele julgamento e que não há mais para onde fugir. Decide desaparecer do mundo corrupto que o arruinou e aceitar sua punição final. A sentença escrita ordena sua execução dentro de 3 meses, a menos que um improvável recurso apareça. Nuvens escuras sobre a primavera do ano passado indicam que um terrível evento deu início a todo esse desastre. Naquele campo, uma garota ensanguentada e parcialmente despida jaz imóvel, enquanto adultos permanecem paralisados em choque. Seu rosto marcado por lágrimas revela que foi violentada, enquanto os espectadores murmuram tarde demais sobre a vileza do crime. Um celular caído transmite uma voz em pânico pedindo a Satoru que mantenha a calma antes de dizer que Yuna estava ferida. Ele, sufocado, responde que Yuna foi assassinada, palavras que despedaçam seu mundo. Um complexo governamental impecável esconde a realidade sombria onde sentenças de morte são cumpridas. Um guarda abre a cela, diz que chegou a hora e puxa o detento 994 em direção à execução. Marchando acorrentado, o prodígio desgraçado suporta provocações sobre ter jogado fora seu futuro brilhante. Enquanto caminham pelo corredor, os guardas comentam que o mundo está chocado. Um ideal compartilhado transformou-se na loucura de um gênio. Sozinho, ele reflete que as pessoas só o viam como um gênio, nunca como alguém de quem realmente se importavam. Multidões o cercavam com inveja ou admiração, mas ninguém enxergava o garoto solitário por trás dos rótulos. Na sala de aula, Yuna repreende o atrasado Satoru e ele percebe que apenas ela o via de forma diferente. Quando insiste que precisa estudar, ela o incentiva a servir de modelo, dizendo que suas notas máximas podem lidar com isso. Posando de maneira desajeitada, ele duvida se ela realmente o quer para seu concurso de arte ou apenas por atenção. Ele o compara a gênios tímidos e insiste que ele também merece um retrato, vendo-o como alguém especial. Rindo, Yuna diz que somente uma amiga de longa data, que conhece todos os seus pontos fortes, poderia capturá-lo de verdade. Observando-a desenhar com alegria, ele sente o calor dela enquanto esconde seus próprios sentimentos. Mais tarde, ele sorri levemente e se arrepende de não ter ouvido com mais atenção as palavras que ela lhe disse. Ela pisca e ordena que ele não se mova, enquanto ele se pergunta o que ela realmente sente. Enquanto ela pinta, ele sofre em silêncio, nunca confessando que sempre a amou. Sobre um céu tranquilo, caminham juntos, sem saber que sua felicidade escorrega rumo à tragédia. O retrato que ele tanto prezava agora está rasgado, simbolizando um futuro brutalmente interrompido. Uma foto emoramada de Yuna, acima do incenso, recebe seu juramento silencioso no ar imóvel. Ajoelhado diante de seu altar, ele promete caçar quem a destruiu, custe o que custar. Uma manchete anuncia que um garoto de 16 anos foi preso por matar 15 pessoas, transformando-o em um monstro nacional. Conduzido até a forca, ele afirma não sentir medo e aceita sua execução. De pé sobre o alçapão, ouve o guarda perguntar em tom zombeiro se tem últimas palavras. Ele responde que não tem nada a dizer, exceto o desejo de renascer longe deste mundo podre. Sorrindo tristemente sob a venda, imagina reencontrar Yuna em outro mundo.
A plataforma se abre e seu corpo despenca na escuridão rumo a um fim brutal. Enquanto cai, agarra-se à esperança de que a morte o reunirá com Yuna. Seu pescoço estala em dor lancinante enquanto tudo começa a desaparecer. Seu corpo flutua em um vazio turvo, sem vida e ainda assim consciente, sufocado na escuridão. Um olho se abre bruscamente em pânico. Ele deveria estar morto, encarando um telhado sujo e uma escotilha. Questiona por que está vivo e onde está. Ao levantar a cabeça, atônito, tentando compreender a realidade, tem horror ao descobrir-se no topo de uma montanha de cadáveres mutilados, encharcados de sangue. Em desespero, pergunta se aquilo é o inferno e exige saber onde foi jogado. Um som fraco atrai o olhar para uma porta enquanto ele se agacha, tentando não fazer ruído. No corredor, 3 garotas arrastam casualmente um cadáver fresco, como se fosse apenas uma limpeza rotineira. Ele treme ao perceber que aquele cômodo é onde elas descartam corpos secretamente e escondem evidências. As garotas recuam, apontando para a pilha que se mexe e gritando que algo está se movendo. Uma delas berra, fera, convencida de que um monstro surgiu entre os cadáveres. Encharcado de suor, ele olha para suas próprias mãos ensanguentadas, repetindo que o chamaram de fera. Ele corre atrás delas gritando para que esperem e lhe deem respostas. Estendendo a mão, exige saber por que estão fugindo e o que significa aquela pilha obscena de corpos. Um retângulo branco e ofuscante se abre no fim do corredor como uma saída ou uma trapa. Ao sair, ele depara-se com um enorme vórtice retorcido à sua frente. O sol. De olhos arregalados, ele exige saber o que há de errado com o sol distorcido acima deles. Agarrando a cabeça, grita por ajuda e implora para que alguém o salve daquele pesadelo. As estruturas ao redor balançam enquanto ele se pergunta por que ainda existe após sua execução. Ao ver suprimentos de emergência empilhados, questiona se ter sobrevivido à execução significa que aquele lugar arruinado é o inferno. Uma garota mancando grita para que as outras não a abandonem nem a deixem sozinha. Puxando os próprios cabelos, ele insiste que aquilo é impossível e exige saber onde diabos está. Quando ele se aproxima, a garota aterrorizada recua e grita para que ele não chegue perto. Tremendo, ela gagueja sobre as roupas dele e pergunta se ele está usando o uniforme da escola Kiran. Olhando para o prédio em ruínas, ele percebe que aquele lugar devastado pode ser sua própria escola. O pânico o invade ao se perguntar quando sua escola virou escombros e o que está acontecendo. Ainda tremendo, ela implora para que ele não a mate, convencida de que ele é outra besta assassina. Ele a encara confuso, perguntando por que ela acha que ele a mataria, quando um policial surge por trás. De repente, o oficial o atinge violentamente, jogando-o contra o chão. Rosnando no rádio, o policial informa que encontrou um garoto e uma garota e que vai cuidar deles. Com um sorriso monstruoso, anuncia a prisão. Enquanto Sataru arqueja em horror atônito, a garota grita, "Não!" O policial a derruba brutalmente, rasgando sua jaqueta enquanto ela luta, o rosto marcado por humilhação e terror. A pupila de Sataru se dilata ao exigir saber que realidade distorcida é aquela. Sangue jorra quando, de repente, o policial é atravessado por trás. A garota fica paralisada. Atrás dele, Sataru crava uma barra de metal nas costas do oficial, tomado por fúria selvagem. Com os olhos em chamas, ele ruge que o estupro é o pior mal que alguém pode cometer. Consumido pela raiva, continua golpeando, declarando que jamais perdoará tal crime. Curvado e tremendo, ele grita pelo corredor, exigindo saber o que está acontecendo. Coberto de sangue, agarra a garota e exige que alguém explique o que aconteceu com a escola. Um armário se abre, revelando corpos mortos, e ele pergunta por que estão todos ali. Olhando para o policial mutilado, a garota pergunta em pânico, o que há de errado com aquele homem? Apontando para o astro em chamas no céu, ela grita aterrorizada perguntando o que aconteceu com o sol.
Segurando a cabeça, ele murmura que tudo está girando e insiste: este pesadelo deve ser mentira. Ensanguentada e trêmula, ela o encara e pergunta hesitante se ele é Anazaki Sataru. Seus olhos se arregalam quando ele protesta que é impossível, eles já o executaram. Outra garota puxa o arco, preparando uma flecha com determinação mortal. Colocando-se entre as outras e Sataru, ela mira e pergunta se Cia ainda está bem. Encolhida, Cia se pergunta se aquele garoto coberto de sangue matou o policial e se as bestas estão começando a matar umas às outras. Sataru recua, incrédulo. Elas acham que ele é uma das bestas que atacam pessoas. Com os cabelos ao vento, a arqueira grita para que ele não se aproxime ou irá atirar. Ele congela quando uma flecha dispara em um clarão ofuscante. Diante do arco tensionado, ele encara a garota incrédulo, dizendo que só pode estar brincando. Ela ordena que ele pare ali mesmo, recusando-se a permitir que a suposta besta avance. Outra flecha o arremessa contra carteiras, estilhaçando madeira enquanto ele é lançado para trás. Cambaleando escadas acima, percebe que ela realmente pretende matá-lo sem hesitação. Ofegante e ferido, admite que se aquela perseguição continuar, é apenas questão de tempo até morrer de novo. Com sangue escorrendo pelo rosto, encara a frente em choque, o medo sufocando seus pensamentos inacabados. Ao alcançar uma janela quebrada, finalmente vê além da escola. Uma cidade inteira em ruínas se estende até o horizonte. Observando o cenário devastado, ele suspira que a cidade inteira parece um pesadelo horrível. As 3 garotas bloqueiam a porta com armas, ordenando que ele não se mova. A tensão aumenta. Uma garota de cabelo curto abaixa a arma, surpresa, e pergunta se ele realmente é Anazaki-kun. Ao ouvir aquela voz familiar, ele reconhece como Makino e chama seu nome incrédulo. A arqueira retruca que Anazaki deveria ser o gênio famoso do ano deles. Tremendo, as 2 garotas insistem que é impossível e o acusam de mentir. Enfurecidas, gritam que elas mesmas esfaquearam Anazaki até a morte e arrastaram seu cadáver para o armazém no dia anterior. Atordoado, Sataru exige saber o que Makino quer dizer com tê-lo matado e do que ela está falando. Makino se lembra de Anazaki se transformando em besta durante a erupção solar. No entanto, agora, ele parece exatamente como antes, totalmente humano. Perto das janelas quebradas, Sataru implora que expliquem o que aconteceu enquanto ele estava inconsciente, dizendo que não sabe nada sobre erupções ou bestas. As 2 garotas se aproximam cautelosamente e o pressionam, perguntando se ele realmente não sabe nada, nem mesmo o que é uma erupção. Sataru repete a palavra e pergunta ansioso se estão falando de erupções solares. Olhando para fora, lembra que uma grande erupção solar havia sido prevista para aquele ano, gigantescas explosões do Sol que acontecem a cada 50 anos. Uma das garotas confirma. A garota de óculos afirma sombriamente que a descrição de livro didático dele corresponde exatamente à realidade. Ela explica que o Sol liberou uma supererupção colossal, cujos ventos solares atingiram a Terra com força devastadora. Esses ventos provavelmente destruíram o campo magnético do planeta, A superfície, e que aquilo que despedaçou a sanidade das pessoas estava ligado a essa perturbação. Horrorizado, Sataru grita que se a plasma atravessou a magnetosfera, isso teria liberado uma energia elétrica catastrófica no mundo inteiro. Ela confirma que todas as instalações e dispositivos elétricos morreram instantaneamente após a erupção, mergulhando tudo em silêncio. Erguendo o arco, a arqueira zomba que nenhum gênio poderia ter previsto que o Sol exterminaria a humanidade daquela forma. Tomado pelo medo, Sataru pergunta o que ela quer dizer, e ela manda que ele simplesmente olhe para fora. Ele congela ao ver homens monstruosos, seminus, cambaleando e gemendo lá embaixo, exigindo saber o que são. Mais tarde, nas ruas, ele murmura que as ondas eletromagnéticas da erupção podem ter embaralhado o cérebro dos homens além de qualquer reparo. A arqueira diz que os homens perderam a capacidade de pensar e regrediram à pura selvageria. Afirma que todos os homens restantes agora são bestas que atacam qualquer mulher.
suas carcaças apenas imitando vagamente antigos hábitos. Elas contam que mulheres foram violentadas, assassinadas e até devoradas por essas bestas dia após dia. As garotas dizem que já se passaram 3 meses desde a erupção e que sobrevivem com suprimentos da escola, sem saber o que acontece nas cidades próximas. Observando o céu distorcido, uma delas admite que sente que o mundo já está além de qualquer salvação. Sataru se deixa cair, sussurrando que nada daquilo pode ser real. A garota da lança exige que agora é a vez dele e rosna querendo saber quem ele realmente é. De pé diante dele, insiste que tem certeza de que matou a Nazaki-kun, implicando que ele e aquela besta são diferentes. Encarando as próprias mãos, Sataru treme ao dizer que ele deveria ter sido executado. Encostado na parede, lembra-se do alçapão da forca se abrindo e depois de despertar naquele mundo arruinado. Machino arregala os olhos e diz que a execução de Anazaki-kun não faz sentido, perguntando o que ele quer dizer. De repente, a garota de óculos exclama: "Reencarnação em mundo paralelo." Empolgada, explica sobre incontáveis mundos ramificados e insiste que ele veio de um onde não houve erupção, enquanto apenas a versão besta de Anazaki existia ali. Do outro lado da sala, a arqueira grita que mundos paralelos são absurdos e o acusa de estar planejando enganá-las para depois devorá-las. Com os olhos em chamas, ela rosna que os homens sempre atormentaram as mulheres e que isso nunca vai mudar. Coberto de sangue, Sataru bate sua arma no chão e grita que nem todo homem é uma besta. Cerrando os dentes, berra para que parem de brincar com ele. Segurando o arco com lágrimas nos olhos, a arqueira chora que só queria ver Yuna novamente e pergunta por que precisa viver naquele mundo distorcido. Sataru berra pelo corredor, tremendo de frustração. Vendo-o explodir, a arqueira investe com a lança, gritando que ele mostrou sua verdadeira face. Enquanto as outras gritam, ele balança o punho e grita que não é uma besta de jeito nenhum. Pressionando a ponta da flecha no rosto dele, a arqueira concorda friamente que estupradores merecem execução. Devolve as palavras dele, afirmando que é diferente daqueles monstros. Enquanto as amigas observam nervosas, com os olhos marejados, Sataru implora que jamais poderia machucá-las, nem mesmo a garota prestes a matá-lo. De repente, uma das garotas desmaia e as outras gritam chamando a Nazaki-san em alarme. Enquanto Sataru, sangrando, se ajoelha, uma delas diz que precisam ajudá-lo, mas Haruka se recusa a socorrer alguém que ainda chama de besta. A garota de óculos grita que ele salvou a vida dela e insiste que ele não é uma besta. Saindo furiosa, Haruka diz que se quiserem ajudá-lo, façam isso sem ela. A garota de óculos pergunta gentilmente se ele consegue andar até a enfermaria. Ele afasta a mão trêmula dela e pede que pare de se preocupar, enquanto ela chora seu nome. Exausto, murmura que já teve o suficiente e quase deseja morrer de novo, enquanto ela promete salvá-lo desta vez. Lembrando-se do retrato de Yuna, ele sussurra que irá para onde ela estiver. Quando de repente avista o retrato adiante, tanto ele quanto a garota que o apoia ficam boquiabertos. Estendendo a mão, ele reconhece sem dúvida o retrato que Yuna desenhou dele. Ele encara a obra, lembrando que no seu mundo aquela mesma pintura estava rasgada e manchada quando Yuna morreu. Machino solta que Yuna foi morta e exige que saiba por quê. Sataru enrijece, percebendo que talvez Yuna não tenha sido morta naquele mundo. Machino diz que não sabe o que aconteceu agora, mas que Yuna estava viva até a erupção. Recordando Yuna sorrindo com o uniforme escolar, ele se pergunta se realmente ainda está viva ali. A garota de óculos o observa nervosamente e chama por Anazaki-san quando ele permanece silencioso. Segurando a moldura da janela, Sataru jura que em algum lugar daquele mundo, Yuna deve existir. Ao se virar para sair, as garotas entram em pânico e perguntam para onde vai. Entre dentes cerrados, ele admite que planejava morrer ali. Silhuetado sob a chuva, confessa que antes não via razão para viver naquele mundo. Uma voz interior declara que ele finalmente tem um motivo para viver. Sob a imagem sorridente de Yuna, Sataru jura que irá para encontrá-la novamente naquele mundo devastado. Observando as ruínas, agarra-se à crença de que Yuna está viva em algum lugar e fortalece sua determinação. Encarando o retrato, repete para si mesmo que Yuna ainda existe.
As garotas correm atrás dele pelo corredor, chamando seu nome e perguntando para onde está indo. Com determinação feroz, Satoru diz que, obviamente, vai procurar Yuna. Apesar dos protestos sobre seus ferimentos, ele segue mancando enquanto elas imploram para tratá-lo primeiro. Em outro lugar, um homem enlouquecido ri sobre uma vítima imóvel, vangloriando-se de que ela não está mais se movendo. Haruka jaz brigando, respirando com dificuldade, enquanto alguém grita seu nome. O homem insano encara incrédulo, murmurando que aquilo não pode ser real. À medida que o pavor cresce, ao ver o rosto deformado dele, Satoru percebe com horror que a besta é, na verdade, o pai de Yuna. As duas garotas recuam, gritando em choque diante da revelação. Em sua memória, Satoru o confronta, insistindo que reconhece Ichinoz, o pai de Yuna. Ensanguentado, Satoru grita que é ele, perguntando se o Sr. Ichinoz não reconhece o amigo de sua filha. Ichinoz, porém, avança e arranha seu rosto, fazendo Satoru sambalear em incredulidade. Com a mandíbula deformada e os olhos selvagens, Ichinoz aspas sobre o quão quebrado aquele mundo está. Imobilizado e sufocando, ele quase vomita com o fedor, percebendo que é assim que uma besta realmente cheira. Enquanto baba escorre por seu pescoço, ele sente a força esmagadora e entende que isso é realidade cruel, não um sonho. Rugindo, Satoru esmaga sua arma contra ele, cobrindo Ichinoz de sangue e gritando para que não mexa com ele. Em seguida, bate repetidamente a cabeça de Ichinoz no chão, tomado de fúria e repulsa. Ofegante e de olhos arregalados, ele ouve uma garota pronunciar seu nome com temor e espanto. Deixando um traço de sangue, Satoru cambaleia pelo corredor, enquanto ela segue perguntando para onde vai. Com a mente acelerada, ele percebe que até mesmo como homem, o pai de Yuna tentou atacá-lo, prova de que as bestas atacam qualquer um. As garotas o seguram, insistindo que ele não pode continuar naquele estado e que precisa de primeiros socorros imediatamente. Na enfermaria, uma mulher de jaleco examina uma amostra enquanto Satoru está sentado, abatido, atrás dela. Observando pelo microscópio, ela conclui que as bestas definitivamente compartilham uma característica perturbadora em comum. A porta se abre bruscamente quando as garotas entram carregando Satoru, implorando para que a sensei o salve. Ao ver o peito dele ensanguentado, a médica recua e exclama que ele é homem. A professora retruca que elas enlouqueceram ao trazer uma besta para dentro, enquanto uma das garotas protesta desesperadamente que estão erradas. Ao ouvir sua voz, Satoru força a vista e reconhece Yasaka Sensei, sua professora de biologia. Chocada, Yasaka encara e solta seu nome. Mais tarde, com calma, ela diz que os ferimentos não são tão profundos e que analgésicos o manterão estável, enquanto a garota agradece. De braços cruzados, Yasaka admite achar difícil acreditar na história de reencarnação e questiona se isso é possível. A garota de óculos responde que, independentemente disso, sabem que Anazaki-kun não é uma besta e que ele já salvou sua vida. Ao ouvir um ruído, Satoru percebe várias garotas tímidas espiando nervosamente pela porta. Na sala de aula em ruínas, Yasaka explica que cerca de 30 refugiadas, incluindo aquelas garotas, estão abrigadas na escola. Uma garota de cabelo curto diz que a escola é o lugar mais seguro, e ele pergunta por quê. Yasaka lembra que as bestas têm um cheiro característico que ele deve ter notado, sugerindo que isso dá à escola uma vantagem frágil. Diante do microscópio, Yasaka conclui que as bestas os rastreiam e caçam puramente pelo olfato. Apontando para um diagrama de estrogênio, ela explica que os feromônios, especialmente o hormônio feminino, são a isca que atraem os monstros. As garotas entram em pânico e uma pergunta por que, se é apenas estrogênio que desejam, as bestas não se destroem entre si. Encontrando o olhar de Satoru, Yasaka explica. Cadáveres masculinos deixam de secretar estrogênio, então apenas mulheres vivas permanecem como alvo. Ela aponta para a janela e alerta que o pátio aberto mal impede que o cheiro delas escape para o campo de caça. De braços cruzados, admite que vem pesquisando secretamente os monstros que as perseguem. Diante do horizonte devastado, ela pede que adie a busca por Yumbra, dizendo que sair à noite é morte certa.
Num refeitório, garotas exaustas se curvam sobre as mesas, irradiando fome, fraqueza e desespero silencioso. Diante de 3 pequenos cubos de comida, alguém murmura que aquilo miserável é tudo o que lhes resta. Uma garota de olhos arregalados grita que já que Haruka está morta, a ração dela deveria ir para ela. 2 começam a brigar pelo prato, dizendo que um cadáver não precisa de comida, enquanto outras imploram que parem. Observando a cena, Satoru pergunta se não deveríamos intervir, mas Yasaka diz que aquelas cenas feias já são rotina. Apertando os punhos, Yasaka afirma que a comida está acabando e que todos estão perto do limite físico e emocional. Ela hesita, perguntando se devemos continuar na escola ou abandoná-la rumo ao desconhecido. Satoru se coloca entre as garotas e oferece sua própria porção para encerrar a briga. Em vez disso, elas recuam gritando para que a besta fique longe. O pânico explode na sala. Seiya levanta as mãos, implorando por calma e insistindo que Hanazaki não é como os monstros lá fora. Outra garota rebate, perguntando se Sia realmente acredita que algum homem poderia ser diferente. Erguendo-se sobre ela, Arisu pergunta se Sia esqueceu todas as feridas que os homens infligiram antes do apocalipse. Com os olhos ardendo, Arisu enumera assédio, abuso, perseguição e estupro, dizendo que até a simples presença masculina as aterrorizava. 2 garotas gritam que os homens sempre foram a ameaça, mesmo enquanto exigiam gratidão por protegê-las. Uma delas chora que, embora a vida apenas entre mulheres seja dura, nunca mais escolheria um mundo com homens como ele. Diante do ódio, Satoru responde friamente: se queriam um macho dócil e obediente, escolheram o errado. Arisu avança declarando que o antigo mundo governado por homens já colapsou e desapareceu. Pratos e insultos voam enquanto gritam para que ele vá embora e morra, enquanto alguém no meio do caos implora por calma. Mais tarde, no terraço, Satoru se apoia na grade enquanto outra figura surge atrás dele. Na escuridão, uma voz diz que o mundo está tão negro que não se pode dizer se os olhos estão abertos. Satoru pensa que, abandonado num mundo tão amaldiçoado, ele também poderia amaldiçoar tudo. Apertando a grade, admite que se Yuna vive ali, então aquele mundo odioso ainda é o que ele deve escolher. Lembrando das últimas palavras de Ichinoza, aceita que atos mais brutais podem ser necessários para alcançá-la. Ele jura na noite que, por mais distorcido que o mundo se torne, ele a encontrará e a salvará. Memórias do sofrimento de Yuna passam diante dele enquanto promete nunca mais permitir que ela passe por tal horror.